boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Que bom ter você novamente conosco no canal Movidos por Missões. Hoje nós estaremos iniciando uma série nova, falando sobre a vida de Ruth. Serão 4 mensagens que com certeza falarão ao meu coração, falarão ao seu coração, nos gerando ânimo e força para viver nesses dias de sofrimento, de choro e de pranto. Essa mensagem de hoje leva ao título: Onde está a bondade de Deus? Onde está a bondade de Deus? Em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio ao luto, em meio às perdas, em meio às dores que parece que se multiplicam. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro histórico de Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Disse, porém, Ruth: não me iste para que te deixe e nem me obrigue a não te seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nosso amado Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Com essa palavra poderosa, fala aos nossos corações e quebra todo o jugo opressor dentro de nós. Que essa palavra levante o abatido, o cansado, o desesperado e o aflito. Muito obrigado por tudo e eu invoco o Teu Espírito Santo sobre esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de versículos tão preciosos. Isso aqui é uma declaração de amor. Uma declaração de amor que nunca vimos nenhuma igual sobre a face da terra. Que não partiu de um homem para com uma mulher ou de uma mulher para com um homem. E sim partiu de uma viúva mais jovem para uma viúva mais velha. Eram 2 viúvas. Este livro aqui com certeza retrata uma das mais belas histórias de amor já escrita. Mas também é um livro que narra um dos maiores dramas profundos das Escrituras. Drama financeiro, drama de doença, drama de morte, drama de pobreza, uma sucessão de perdas, onde somos convidados a aprender a olhar com a vista de Deus. Onde aprendemos ou somos convidados a olhar a vida com os olhos de Deus, mesmo nos momentos mais críticos das nossas vidas. Nós somos convidados através desses 4 capítulos a olhar com os olhos de Deus as tragédias que a vida nos apresenta e ver que a providência do Altíssimo é bem maior, é muito maior do que toda a tragédia humana. Esse livro aqui tem os seus personagens principais. Elimeleque, que era o chefe de família, que significa Deus é rei. Noemi, que era a esposa de Elimeleque, que quer dizer agradável. Este casal tinha 2 filhos, Malom, que significa doente, Quilion, que significa aniquilado, e Ruth, que significa amiga, e Boaz, que foi o remidor de Ruth, que significa força. Não quero falar de Orfa, porque Orfa não retornou para a casa de pão, não retornou para Belém com
Ruth e Noemi. E não ouvimos mais falar sobre Orfa. Quero falar apenas sobre esses 5 personagens principais. Irmãos, a nação ali de Israel passava por um período de instabilidade econômica, moral e espiritual. Não há nada de novo debaixo do sol. Nossa nação hoje em dia, ela passa exatamente por esse tripé. Uma instabilidade econômica, outra instabilidade moral e outra estabilidade espiritual. E é neste momento que Deus nos convida a meditar na sua santa e poderosa Escritura. O livro aqui, no versículo 1, diz que ele foi escrito nos dias em que os juízes ali governavam, ou seja, onde os juízes ali, naquele período de juízes, onde eles julgavam a terra. E esse período vai desde a morte de Josué até a eleição do primeiro rei sobre Israel, Saul. O livro começa na casa de pão, em Belém, e termina na casa de pão, em Belém, com um período ali em Moabe de aproximadamente 10 anos. Por alguma razão, provavelmente pela seca severa que assolava ali Israel, Elimeleque decidiu sair da sua terra com toda a sua família e migrar para Moabe. Moabe era uma nação idólatra. Moabe era uma nação politeísta e adorava vários deuses. Moabe era conhecida por sua fertilidade. E nesse momento, em Belém, havia uma tremenda seca. E por isso Elimeleque decidiu ir com toda a sua família, ele, sua esposa e seus filhos, para Moabe. Não obstante saber que o seu nome significa Deus é rei, e habitar de verdade numa terra onde Deus era rei, porque o governo era teocrático, ele decide ir para Moabe. A intenção aqui não é julgar, criticar, apedrejar Elimeleque, mas nós devemos destacar, ressaltar que Elimeleque não prosperou em Moabe. Não adianta, irmãos. Os cristãos só prosperam, só tem vida, só tem paz, só tem alegria, só tem força, só tem refrigério, só tem cura em Deus, perto de Deus, clamando a Deus, sentindo a presença de Deus, ouvindo os conselhos de Deus, buscando a direção de Deus. Momentos aonde a vida nos apresenta os seus infortúnios, não é momento de nos afastarmos de Deus, é momento de chegarmos mais próximos de Deus. E o que ele fez? Ele saiu da presença de Deus. Mas o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter buscado um alívio para as tribulações que ele passava, que a família dele passava e que a nação passava, mas da presença de Deus. O socorro não viria de Moabe. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro, o teu socorro, o socorro da tua família, nesse momento de falta, de crítica, de tragédia, de perdas, de portas fechadas, não está em outro nome, está em nome do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, e Ele tem o controle na palma das suas mãos de tudo o que acontece, porque todas as almas debaixo da terra são dele. Em momentos de crise, Elimeleque deveria ter confiado em Deus. Em momentos de crise, nós devemos olhar o mundo com os olhos de Deus e nos aproximarmos de Deus e provarmos de sua bondade.
Por isso o grande rei Davi, o mavioso dos salmos, diz no Salmo 34, versículo 8, provai e vede. Temos que provar. Provar não é só provar nos momentos de bênção, nos momentos de paz, nos momentos de regozijo, provar também nos momentos de escassez, de perda, de tragédia, quando não conseguimos entender os momentos que estamos vivenciando na vida. Porque, na verdade, Deus está construindo a nossa história e, às vezes, a nossa vida entra em uma esquina que não entendemos absolutamente nada. E aí, nós somos convidados a provar da bondade de Deus. E muitas vezes essas esquinas têm ruelas que são verdadeiros desertos, verdadeira aridez. E Deus está providenciando alguma coisa nova que nós não estamos momentaneamente percebendo, porque os nossos olhos estão fitos somente na dor. Olha que versículos tremendos e maravilhosos e preciosos do profeta Isaías, quando ele diz, no capítulo 43, versos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que sai à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Está um deserto. Ermo também é sinônimo de deserto, de terra não habitada, e assim estava Israel. Um deserto. E Elimeleque foi para Moabe buscar refúgio. Não vá para Moabe, vá para a presença de Deus. Deus está te chamando, vem meu filho. Vem se prostrar aos meus pés. Vem ouvir a minha voz. Vem ouvir os meus conselhos. E o conselho que o Espírito Santo está te dando neste momento é: fique atento, porque Deus está trabalhando e Ele está fazendo uma coisa nova em meio à tragédia. Deus está fazendo uma coisa nova neste Brasil em meio à tragédia desta pandemia. Deus está fazendo coisas novas nessas nações que aqui estão, no meio das tragédias. E o que Deus está fazendo acima de tudo é chamando o seu povo para provar da sua fidelidade, chamando o seu povo para provar da sua bondade, porque Ele é o único Deus que pode derramar fontes de águas no deserto. Nas tragédias que os ciclos da vida que se apresentam, na verdade, houve abundância lá em Moabe, houve escassez lá em Israel. E de repente, Noemi cai e perde seus filhos. E de repente, Noemi ganha noras. E de repente, Noemi entra em caos sobre caos. É o ciclo da vida. Nossa vida tem ciclos bons e tem ciclos maus. E nos ciclos maus, nos dias maus, nós somos convidados a manter os olhos fitos no Senhor, olhando para Ele, prosseguindo com Ele. Embora no momento eu e você não possamos muitas vezes visualizar um futuro para si. Era isso que Noemi não estava mais visualizando. Um futuro para si. Embora não vejamos nada na nossa frente momentaneamente, além da tristeza, devemos crer. Crer que a providência de Deus é maior, bem maior do que toda tragédia humana. Você que está me acompanhando nesse momento, creia que
que todo deserto que você está passando, que toda dor que você está passando, Deus não está alheio a ela. E Ele está mandando te dizer que a providência dele é bem maior do que toda a tragédia humana. E lá se foi Elimeleque, partiu, né? E não demorou muito a colher os infortúnios de sua chegada àquele país. Não demorou muito, Elimeleque morreu. E seus 2 filhos, Malom doente e Quilion aniquilado, morreram também, deixando suas esposas Ruth e órfãos viúvas. Então já não era mais só a escassez de alimentos. Noemi tinha ficado viúva de seu marido. E de repente Noemi perde os seus 2 filhos. E de repente Noemi fica junto com as suas noras viúvas. Não mais uma viúva, agora 3 viúvas. Ruth de Belém e elas de Moabe. Irmãos, se hoje em dia é difícil para uma viúva se manter, na época bíblica era muito mais difícil ainda. Se a viúva fosse jovem, ela era convidada a voltar para a casa de seus pais, a fim de se sustentar. Mas, se ela fosse velha, os seus filhos deveriam sustentá-las. Noemi já não tinha mais pais e também não tinha mais filhos. O que seria dessa mulher? Qual seria o seu futuro? Noemi não tinha expectativas de mais nada. O abatimento tomou conta do seu coração. A tristeza, a amargura tomou conta do seu coração. E aí vem aquela pergunta clássica que leva o título de nossa reflexão e mensagem desta noite. Onde está a bondade de Deus? Com todas essas tragédias, com todas essas sucessões de perdas, com todo este drama nesta família, aonde está a bondade de Deus? Noemi certamente cumpriu o propósito de seu nome, agradável. Noemi não agia com hostilidade com as suas noras, muito pelo contrário, Noemi era agradável, conquistou o coração de suas noras. Nós podemos perceber a tristeza delas quando Noemi manifestou o desejo de voltar para a casa de pão, de voltar para Belém. Ambas choraram copiosamente e certamente Noemi, nos momentos vagos, aproveitava para falar do Deus Todo-Poderoso, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que fez o seu povo passar quando não havia esperança, expectativa. Ele abriu o mar e fez o seu povo passar. Do Deus que fez a água brotar da rocha, do Deus que fez o maná cair do céu, do Deus que proveu todas as coisas. Com certeza Noemi alimentava as suas noras com grande expectativa na palavra do Senhor. Mas, agora, em meio ao sofrimento, Noemi já não tinha uma fé viva em seu coração. A Epístola aos Hebreus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem sabe as perdas que você está sofrendo, quem sabe os desafios que você está sofrendo, quem sabe a dor que você está passando por esse momento sem entender, trancado nesse apartamento, nessa casa, chorando, sem entender muito bem aquilo que Deus está fazendo. Ele está dizendo, tenha fé, fé em mim, fé nas minhas promessas. Esse deserto pode ser transformado. Prove de mim
nesta hora. Mas Noemi, irmãos, ela passou por um período tão crítico, tão duro, que ela não via nada mais diante de si, se não fosse a dor e se não fosse o sofrimento. Ela já não conseguia ver a vida com os olhos de Deus. Cuidado! A dor e o sofrimento impedem que nós enxerguemos que Deus sempre esteve perto. Lembra dos discípulos de Emaús, naquela dor, naquela perda ali? Jesus se colocou do lado deles e eles estavam desapercebidos, não conseguiam enxergar. O próprio Jesus começou a falar com eles. De que vocês falam? Porventura és tu o único, disse eles, que esteve por aqui e não está a par do que acontece? Aquele Jesus, o Nazareno, nós acreditávamos que era ele, que ia redimir, nós vimos os milagres dele, agora já é o terceiro dia, e cadê ele? E Jesus estava do lado deles. Deus está do teu lado no meio dessa dor. Deus está do teu lado no meio desse sofrimento. Naquele momento da vida, Noemi cometeu um erro. Um erro de não mais gerar fé no coração das suas noras. Estava fragilizada pela dor, pela amargura, pelo sofrimento. Quem sabe, se não, você está tão fragilizado que você, ao invés de atrair pessoas para você, você está expelindo essas pessoas com a sua amargura, com a sua dor, com o seu sofrimento. Naquele momento tão tenebroso da sua vida, Noemi representa os cristãos que, ao invés de atrair, repelem pessoas, sem atentar que a separação dela e suas noras seria muito pior, porque ela faria aquela viagem de volta para Belém sozinha. Sozinha. Então, Ruth faz uma brilhante confissão, porque após Noemi falar com elas que iria retornar, manifestar o desejo de retornar, elas choraram e Orfa se despediu e foi embora, e Ruth fez essa linda confissão de amor de uma viúva para outra viúva que acabamos de ler na introdução dessa mensagem. E ambas decidiram retornar para Belém, e assim diz a palavra de Deus. A partir do versículo 19 do capítulo 1. Então ambas foram até e chegaram a Belém. Sucedeu que, chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém, ela dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque em grande amargura me deu o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamais de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi à terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O que será que aconteceu com essas duas mulheres viúvas tão alquebradas, tão abatidas, tão dilaceradas, depois de parecer que haviam perdido absolutamente tudo? O que será que aconteceu com elas? Quer saber o que aconteceu com elas? Fique conosco. Em breve, nós
estaremos juntos caminhando na segunda mensagem sobre o livro de Ruth, agora chamada Vejo a Mão de Deus. Sabe por quê? Porque em meio à dor, nós não conseguimos ver a bondade de Deus. Aonde está a bondade de Deus? O que o Espírito Santo está dizendo a priori para mim e para você é que Deus não acabou de escrever a minha história. Deus não acabou de escrever a sua história, meu querido irmão, meu querido pastor, meu querido missionário, meu querido amigo, minha querida irmã. Deus não acabou de escrever a nossa história. Deus não havia acabado de escrever a história de Ruth e nem tampouco a história de Noemi. Aleluia! Há um propósito. E o propósito é bem maior. E as tragédias humanas jamais anularão os propósitos soberanos de Deus. Deixe-me repetir isso, finalizando essa mensagem para você. As tragédias humanas jamais anularão o propósito soberano de Deus para a sua vida. Em breve nos veremos e você vai ver que caminho glorioso, poderoso, maravilhoso, que propósito lindo que Deus tinha para a vida dessas mulheres que ainda estava oculto e veio a ser revelado. Assim será com a sua vida também. Deus cumprirá o propósito dele. Receba a vida, receba a paz, receba a alegria, receba a força, receba refrigério. Olhe além da tragédia. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro. Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.